Ok? Portanto, o que eu recomendo é que vocês se liguem também a esta sessão Zoom. Primeiro porque, imagino que a malta que esteja aí atrás tem algumas dificuldades em ver o que está ali no quadro, está longe. E depois porque esta aula está a ser gravada, a sessão Zoom está a ser gravada, e depois vocês vão poder rever se quiserem a aula, ok? Portanto, é um bom arquivo. É um bom arquivo, é uma boa forma de ficar com isto guardado. E deixem-me só tirar o som daqui do tablet. Desliguem o som do Zoom, por favor. Fico só com o som daqui do meu computador para vocês depois ouvirem o que eu estou a dizer nas explicações. Pronto, Zoom já está. Agora, mais. Depois, o sítio onde eu guardo a informação para o meu módulo em particular é no repositório GitHub. Portanto, eu vou começar por aceder a este repositório. Ok? Não sei se vocês já conhecem o GitHub, o que é que faz o GitHub, mas quando nós estamos a programar, nós temos que guardar o código que estamos a fazer. E quando são projetos grandes o suficiente, por exemplo, quando não é só uma pessoa, quando são várias pessoas a fazer, normalmente convém que vocês consigam guardar isso de uma forma bastante robusta. E guardar bastante robusto é guardar com o que se chama um controle de versões. O controle de versões é uma forma de guardar em que o histórico de tudo o que aconteceu desde o início do programa, de que nós começamos a fazer o programa, é gravado e é possível recuperar. O GitHub, que é este site aqui, o GitHub, é um sítio onde vocês podem criar uma conta grátis e depois colocar lá código. Portanto, vocês podem, por exemplo, quando estiverem a fazer o vosso trabalho prático, criar um repositório, assim que se chama, uma pasta, onde vão colocando ficheiros, que são o resultado do vosso trabalho e da vossa programação. Isto normalmente é focado em programação, mas podem também guardar ficheiros de outras coisas. Para além disso, o GitHub também permite organizar o tipo de... Olá, boa tarde. O tipo de trabalho que vocês estão a fazer, ou seja, imaginem que vocês têm um projeto e que nesse projeto vocês têm várias tarefas e querem organizá-las ao longo do semestre. Portanto, isso faz parte do planeamento que vocês vão ter que fazer no vosso projeto. Não é só definir o que vão fazer, mas também quando vão fazer. Isto são, ao fim e ao cabo, várias tarefas. O GitHub para isto também dá muito jeito. Nomeadamente, vocês podem ir aqui aos issues, e nos issues vocês podem criar novos issues, ou seja, novas coisas que têm que fazer. Por exemplo, imaginem que uma das coisas era estudar o estado da arte, daquelas tarefas que vocês gostam, não é? Da arte em motores, por exemplo, sei lá eu. Estou a inventar. Então, isto é o título da tarefa. Depois aqui vocês podem dizer coisas do género, vou ver o livro tal. E depois aqui à direita conseguem colocar as pessoas que têm que fazer esta tarefa. Neste caso, este repositório só eu é que participo nele, por isso só eu é que posso aparecer ali. E também algumas tags para ser fácil de identificar no futuro o que é que isto tem. Ou seja, se vocês criarem estas tarefas... e mais do que isso, podem também criar milestones, ou seja, podem indexar esta tarefa a um período temporal. Podem dizer que ela tem que ser feita até o final de fevereiro. E com isto vocês têm um planeamento todo feito neste software. Este software está na web, portanto toda a gente pode consultar e editar por telefone, tablet, computador, etc. E portanto dá para organizar muito bem a forma como... Dá para organizar o trabalho, digamos assim. O trabalho é em projeto. Tem também aqui uma opção de projetos. Eu aqui neste momento não tenho nenhuma, mas depois poderia criar um projeto e depois associar as minhas tarefas aos projetos. Eu recomendo que vocês explorem isto, porque é interessante para os projetos. Dou-vos aqui um exemplo de um projeto já feito. Já feito, quer dizer, que está em andamento, mas já desde 2018, acho eu. Ou seja, já tem muita coisa feita. Por exemplo, aqui as tarefas, já temos mais de 1000 tarefas. 842 fechadas, 72 abertas. E nós aqui conseguimos ver várias coisas. Por exemplo, este é um exemplo de uma tarefa qualquer. Alguém que, neste caso... Este acho que até era alguém do Inés do Porto que me pediu ajuda porque não estava a conseguir, estava a detectar isto mal. Então, basicamente, eu estive a tentar ajudar, ok? Estou aqui a dizer coisas. E depois, no final, isto foi por aí fora. Ou seja, isto é uma forma de armazenar informação e armazenar uma conversa sobre um tema específico, ok? Dá para pôr imagens, dá para pôr vídeos, dá para pôr o que vocês quiserem.
Portanto, eu estou a imaginar, por exemplo, imaginem que o vosso projeto é fazer um robô. Alguém vai ficar responsável pelos motores. Então há de haver uma tarefa de procurar os motores adequados, outra de fazer o controle dos motores, outra de fazer não sei quantos. Estas tarefas vão de ter um tempo e tudo isto depois pode ser sistematizado num item de projeto, como é o caso aqui, em que nós conseguimos ter uma visão, chama-se Kanban isto, ou seja, basicamente são colunas. As colunas têm várias funcionalidades. Esta é para fazer, esta é o to-do. Vocês não estão a ver o meu ecrã, pois não? Só estão a ver ali. Podiam ter dito que eu podia partilhar. Eu vi que já estava a partilhar. Para lá então. Share. Ok, agora sim. Foi, agora está melhor, que assim já podem ver o vosso computador. Deixem-me só pôr isto para ali. Então, tem uma coluna de to-do, tem uma coluna de in progress, tem uma coluna de done e podem até arrastar os cartões de um lado para o outro e com isto têm uma percepção visual de como é que está o vosso projeto. Se tiver tudo em to-do, é porque a malta não anda a trabalhar muito. Se tiver tudo em done, fixe, já estão com muito trabalho feito ou então não fizeram tarefas que cheguem. E por aí fora, ok? Portanto, eu recomendo que vocês explorem. Aliás, o facto de eu pôr aqui, para este modo de programação, o conteúdo das aulas no repositório do GitHub é uma espécie de convite para vos aliciar a experimentarem o GitHub e fazerem o vosso próprio repositório e eventualmente até terem um repositório para juntar informação que vão produzir no vosso grupo ao longo do projeto do semestre, ok? Pronto, isto é um bocado blá blá sobre o GitHub. E agora, em relação ao conteúdo desta aula mesmo, acho que não me está a faltar nada. Nós vamos falar de programação. E então, aqui no tal repositório, vocês têm as 3 aulas e, nomeadamente, vamos fazer os exercícios desta aula. Antes disso, eu quero-vos explicar, então, o que é o tal projeto que eu pretendo que vocês façam e, se o fizerem, podem ter até um valor de crédito. Então, o projeto é o seguinte, é um jogo que eu inventei há uns anos e que chamei Team Hunt. Portanto, o jogo chama-se Team Hunt. Portanto, caçada em equipa. E basicamente consiste no seguinte, nós vamos definir o que eu chamo de uma arena. Uma arena há de ser um espaço retangular. Ok? E tem um sistema de coordenadas XY, portanto, estamos a falar em 2 dimensões e não em 3 dimensões. E, basicamente, nós definimos as dimensões da arena. Por exemplo, vamos dizer que temos aqui 10 por 10. Os jogadores, há vários jogadores, vão ter que se movimentar nesta arena. Por exemplo, eu vou ter aqui um jogador chamado Miguel. Outro chamado João. E outro chamado Eduardo. Eduardo, que é mais bom porque mora no Rio. Ok. Então, eu tenho vários jogadores e, numa primeira fase, o que eles têm que fazer, quando estivermos a construir o programa, é movimentarem-se. Como é que podemos fazer movimentação? Basicamente, se nós sabemos as coordenadas x e y de cada jogador, em cada iteração do passado, portanto, em cada instante de tempo, nós podemos fazer com que o Miguel altere as suas coordenadas x e y. Portanto, ele vai andar de um lado para o outro. Obviamente que nós não podemos deixar um jogador saltar de um sítio para um sítio muito diferente, isso é uma espécie de warp, não há teletransporte aqui, nós temos que ir sempre para um sítio próximo de onde ele está. O que é como quem diz que estamos a limitar a velocidade máxima do jogador? Okay? Portanto, o jogador só se pode mover para próximo de onde está e vai andando pela arena a passear. Depois, o que nós fazemos é incluir a cada jogador de equipa. E há 3 equipas. A mnemónica é Red, Green, Blue. Eu uso esta mnemónica porque assim torna as coisas mais fáceis de decorar para mim, não é? Então, isto é o famoso RGB, que vocês de certeza já conhecem, quando estão a usar o Paint ou outros softwares de pintura em computadores, é uma forma de definir cores. Isto quer dizer Red, Green, Blue, e basicamente vai haver a equipa vermelha, a verde e a azul. E os jogadores da equipa vermelha vão caçar os da verde, os da verde vão caçar os da azul e os da azul vão caçar os da vermelho. Portanto, há uma espécie de objetivos que entram em competição, porque se eu for um jogador, por exemplo, verde, eu tenho que apanhar os jogadores azuis, mas ao mesmo tempo fugir dos vermelhos. Okay? Imaginem aqui, por exemplo, que
O João é verde, o Eduardo é azul e o Miguel é vermelho. Quando o jogo começasse, o Miguel, que é vermelho, podia caçar os verdes. Portanto, a primeira coisa que ele poderia decidir, um programa, isto é tudo um programa a jogar com si próprio, não é? É dizer, olha, está aqui o João, portanto eu vou basicamente nesta direção. Ou seja, na próxima iteração eu quero estar ali, porque quero ir a caminho de João. Isto é porque eu optei por ter movimento como uma política de caça. Eu quero é descobrir onde está uma presa e vou atrás dele. Podia, por outro lado, dizer assim, para lá, eu quero ser cauteloso. O Eduardo é azul, pode-me caçar a mim, portanto, o que eu quero fazer é fugir do Eduardo. Vou na direção oposta do sítio onde está o Eduardo. Okay? Portanto, eu posso definir várias políticas de movimento e, mais do que isso, posso ter vários jogadores. Posso ter aqui, por exemplo, mais 2 jogadores, a Rita e a Joana. E se forem, tendo de ser também de equipas. Com isto, eu consigo ter um programa que constrói informação sobre os jogadores e depois os põe a jogar. Claro que é um programa só, a jogar consigo próprio. Mas, se vocês fizerem um grupo, isto vai ser feito em grupos de 3. Se vocês fizerem um grupo de 3 pessoas, vocês podem fazer código para desenhar os jogadores em conjunto, podem fazer um código para perceber, por exemplo, se o Miguel acabou de caçar um jogador verde, que é perceber se o jogador Miguel está próximo o suficiente da Joana, aí quer dizer que a Joana morre e fica quieta. Podem fazer todo esse código em conjunto, ou seja, há aqui muito código que vocês fazem em conjunto na equipa, no grupo. Mas há depois outro código, que é o código que vai decidir como é que os jogadores vermelhos vão mexer, como é que os jogadores verdes e os azuis vão mexer, e esses podem fazer em separado. Ou seja, vocês fazem com os colegas o jogo, as regras do jogo, mas depois fazem o vosso programa, o vosso pequeno código de movimentação para ganhar nos colegas. Okay? Portanto, podem jogar contra eles também. No final, se eu vir este jogo a funcionar com um conjunto de características que depois vos vou mostrar quais são, portanto, um conjunto de pré-requisitos, ficam com 100% e tem o valor da nota. Okay? Portanto, a ideia é vocês, ao fazer este jogo, aprenderem um bocado sobre programação. Alguma dúvida? Não? Eu mostro-vos aqui um exemplo do jogo em funcionamento. Ok, então, o jogo em funcionamento há de ser qualquer coisa deste género. Onde é que está aqui o Team Hunt? Team Hunt ainda. Ok, então repara. Eu aqui tenho 3 jogadores de cada equipa, com os nomes associados, e no início ele está parado, porque eu fiz um pause. Quando eu carregar no Enter, os jogadores vão-se começar a mexer. E à medida que se mexem, vocês vão ver comportamentos diferentes. Por exemplo, vamos olhar aqui para o Francisco. Vamos ver o que é que vai fazer o Francisco. Ora, o Francisco começou por ir imediatamente a caçar os vermelhos. Portanto, foi apanhar ali o... Apanhou... Na verdade, o Francisco foi o vencedor, foi bem escolhido. Primeiro apanhou a Cássio, depois alguém apanhou o Vasco e depois ele foi atrás do outro que já não sei o nome e conseguiu apanhá-lo, ok? Portanto, este jogo acabou rapidamente com os vencedores sendo a equipa azul. Porquê que os vencedores foram a equipa azul? Porque já não há mais vermelhos. Ou seja, como os vermelhos acabaram, já há 0 jogadores vermelhos, os caçadores nessa equipa ganharam. Okay? Portanto, vocês têm também que implementar essa lógica de dizer cá em cima, aqui em cima no cabeçalho da figura, quem é que ganhou. Eu vou fazer mais um jogo para vocês verem. Ok. Aqui vamos nós. Aquele acabou muito depressa. Há uns que acabam mais lento, vai variando. Ok? Desta vez os verdes ganharam. Se eu correr outra vez... Diga. As posições iniciais são iguais? São aleatórias. Aleatórias. Mais do que isso, quando um jogador sai fora da arena, que é esta parte tracejada, o que faz o árbitro do jogo é põe-no dentro da arena numa posição aleatória outra vez. Ok? Portanto, eu posso correr isto outra vez. Agora, na verdade, nenhum jogador está a sair. Sabem porquê? Porque todos eles estão com um comportamento de caça. Eu, na verdade, aqui já fiz 2 comportamentos diferentes. Neste momento, os meus jogadores que estão aqui estão todos a caçar.
mas eu posso pô-los a fugir. Tenho que ver onde é que está o fugir. Espera aí que eu vou ver se... Não, deixa-me ver aqui uma coisa. Move player, aqui esta função. Se eu vir esta função, esta é a minha função e eu posso lhe dar também este comportamento, que é fugir do caçador mais próximo. Ou seja, se os meus jogadores forem todos uma cambada de medricas, em vez de serem caçadores, eu vou pôr, por exemplo, estes são os de equipa vermelha, todos medricas. Sei que há aqui malta do Benfica que já deve estar chateada comigo, mas não. Ok? Os jogadores da equipa vermelha vão ser todos uns medricas, só vão fugir. Vejam o que é que vai acontecer quando eu correr o jogo. Ora, os vermelhos, a única coisa que estão a fazer é fugir dos azuis. Sempre que aparecem azuis, os vermelhos fogem. Ok? E se calhar até nem é uma estratégia assim tão má, porque os vermelhos ainda já têm 3. Olha, acabaram por ganhar, mas na verdade, como não estavam a caçar os vermelhos, só fugiram, quem ganharam foram os verdes. Ok? Podemos, vamos tentar. Quem é o melhor caçador que temos aqui? Deixa eu ver. Nos vermelhos nós temos o... Há aqui algum Acácio, David ou Ricardo? Nenhum? Vocês estão com medo de dizer que são, não é? Então vamos pôr aqui o Ricardo a caçar e todos os outros a fugir. Se fizer isto... Portanto, o Ricardo que está aqui em cima, estão a ver aqui em cima? Há de estar a caçar e os outros 2 vermelhos a fugir. Vamos ver o que é que acontece. Ok? Acho que o Ricardo vai ser apanhado. Não. O Ricardo devia estar atrás dos verdes, mas foi um bocado parvo, porque a Sara passou à beira dele e ele não foi apanhá-la. Ou seja, ele está a caçar, mas não está a caçar a presa mais próxima, está a caçar uma qualquer presa. Portanto, há muita inteligência que vocês podem acrescentar aqui para não só a inteligência do jogador em particular, mas do conjunto da equipa, como por exemplo esta coisa, um caça e os outros fogem, qualquer coisa do género, ou até podem ter comportamentos que são dinâmicos. Agora tu caças porque não tens nenhum caçador à tua beira e tu vais fugir porque tens alguém atrás de ti, qualquer coisa do género. Portanto, há muita inteligência que vocês podem pôr aqui. Até chegarem lá, têm que construir em conjunto as regras do jogo. Okay? Portanto, este é digamos, o desafio para daqui a 3 semanas. A aula daqui a 3 semanas vai ser muito pouco, tipo meia hora, para vocês acabarem, e a partir das 11h30 vai ser para vocês mostrarem o programa, eu dar nota, e irmos todos à nossa vida, e vocês vão para o próximo módulo. Ok? Alguma dúvida? Não? Ok. Então, o que nós vamos aprender... deixem-me só apagar isto. Sim. Terceira semana, portanto, não é esta, é outra, é a terceira. Sim. Deixem-me só mudar aqui. Ok. Então, o que nós vamos então aprender, deixem-me só ver onde é que estão as minhas coisas, que eu já me perdi, aqui, é nesta aula 1, portanto, isto está no guia, recordando, vocês vão ao e-learning, entram em aulas TP e tem o link para o repositório GitHub. No repositório GitHub, vocês escolhem a aula 1 e temos aqui o enunciado para esta aula. Na verdade, eu não sigo estes enunciados de forma muito direita, eu ando aqui um bocado às voltas, vocês depois podem tentar fazer os exercícios mesmo como estão aqui. Eu vou um bocado falar das coisas mais importantes da programação, ou seja, em 3 semanas não se ensina programação, há cadeiras inteiras de um semestre inteiro de programação, e eu vou tentar falar dos básicos, que se calhar muitos de vós já conhecem, mas a ideia é terem um mínimo para poderem fazer o jogo, ok? Então, a primeira coisa é sobre o MATLAB. Como é que nós programamos em MATLAB? O MATLAB é uma espécie de... Deixa-me só criar aqui um ficheiro. Ok. Primeiro, à direita. Isto chama-se comando window. O comando window não é mais do que uma espécie de máquina de calcular. Portanto, eu posso escrever instruções aqui, por exemplo, 4 mais 5, e ele diz-me que é 9. Espetáculo, tem uma máquina de calcular dentro de um i9. Posso também declarar variáveis, por exemplo, A igual a 3, B igual a 6, C igual a A mais B. Ok? Portanto, na verdade, eu estou a escrever instruções e ele executa cada uma independentemente. Mas as instruções são feitas em sequência. Se eu quiser agora replicar tudo o que fiz, não consigo, porque eu não tenho memória das instruções que fiz. Melhor, eu tenho memória, aqui no histórico, mas eu não consigo dizer, olha, agora corre tudo outra vez desde o início. Para isso, eu tenho que fazer aquilo que se chama um script, que é uma lista de instruções guardada num ficheiro. Ou seja, se eu for aqui, eu primeiro tenho que escolher aqui, no caminho do MATLAB, tenho que escolher o sítio onde quero trabalhar. Tipicamente, vocês vão ter criado uma pasta chamada PSA, uma pasta chamada TP, uma pasta chamada aula 1. Dentro dessa aula 1,
nós vamos criar então um fecheiro, que é o que eu vou fazer agora. Então, acho que é aqui home, new, script, e vou-lhe chamar, então agora vou fazer Ctrl S para gravar, e vou-lhe chamar TP2, porque estamos na turma TP2. Ponto M. Leonardo Marques. Não, a ideia não é vocês guardarem, não precisam de guardar isto, porque depois eu vou partilhar, ok? Quem é o Leonardo? Tá. Eu depois vou partilhar este vídeo, não precisa de guardar. Então, primeira coisa, quando nós vamos fazer um script em MATLAB, é o seguinte. Imaginem que eu vou dizer aqui, então, A igual a 1, ou 4, B igual a 6, C igual a A mais B. Okay? Se eu correr este script, ou seja, se eu for aqui ao editor, e depois correr aqui no run, ele vai executar estas três instruções e mostra-me o resultado aqui à direita. Ok? Eu posso, em vez de carregar no run, eu posso carregar no F5. Isto dá-me jeito porque assim escuso ter esta banda cinzenta aqui a chatear. Aliás, uma palavra sobre a forma como vocês organizam o MATLAB. Tipicamente eu vejo-vos a programar assim. Ou assim, ou pior ainda, assim. Pois, deixem-me dizer-vos que nem o melhor programador do mundo consegue programar assim. Se vocês não conseguem ver o código, o melhor programador do mundo não há de ser adivinho. E como não é adivinho, ele tem que ver o código para saber programar. Se a janela através da qual vocês veem o código é muito pequena, vocês nunca vão conseguir programar bem. Portanto, vocês têm que maximizar ao máximo esta zona. Esta zona é a mais importante para um programador, que é a zona onde eu consigo ver o código. Normalmente vocês têm um PDF aqui, depois tem aqui em baixo o comando window e na verdade não se vê nada. Há outra zona que também é muito importante, que é esta aqui. Esta do comando window é onde eu vejo os resultados. Ou seja, muitas vezes vocês dizem, está bem, eu preciso de espaço em cima. Então, como eu preciso de espaço em cima, faço isto assim. E depois, quando eu corro o meu programa, não consigo ver resultados nenhums. Portanto, isto também não é uma boa solução. Eu preciso da janela de cima, que é o script, e da janela de baixo, que é o comando window, eu preciso de as ver, que é o código do meu programa e o sítio onde eu imprimo os resultados da execução do meu programa. Eu preciso ver estas duas. Portanto, o que eu sugiro sempre, em termos de layout do MATLAB, é que vocês façam isto com o comando window à direita e que vocês ponham o MATLAB no ecrã inteiro. Quando precisam de ir ver o PDF, fazem Alt Tab ou coisa do género e vão ver o PDF e depois voltam aqui e têm o MATLAB todo. Okay? Claro que isto são preferências, mas eu já tenho 15, 20 anos de programação, de experiência, e vocês se calhar têm pouca. O que eu digo é, se ainda não tiverem uma metodologia de como fazer as coisas, usem a minha para já até criarem a vossa. Pronto, então, dito isto, nós temos aqui um conjunto de 3 instruções, na linha 3, 4 e 5, e quando eu corro isto, quando eu executo isto, eu na verdade tenho aqui impresso o resultado da execução desta última execução. E depois tenho aqui em cima o resultado da execução anterior e depois o resultado da penúltima execução. Não, da antepenúltima neste caso. Ou seja, isto começa a ficar confuso, porque eu aqui no comando window tenho várias coisas que foram impressas nesta execução, na passada, na anterior e por aí fora. O ideal é sempre que eu vou executar um programa, eu limpo o meu ecrã com a instrução CLC. Mas eu não vou estar a escrever. Ora, então eu vou carregar aqui e vou carregar no F5. E depois venho aqui e faço CLC. Não, escrevo CLC logo ali. Portanto, o meu cabeçalho é uma boa prática, quer dizer, é uma coisa bem feita, escrever sempre CLC no início. Okay? Se eu fizer sempre CLC, a primeira coisa que faz é limpar o que já estava lá. E, portanto, eu tenho a certeza de que a única coisa que eu estou a ver quando executo um programa é o resultado desse programa. Outra coisa que é importante é eu ter a certeza que não tenho variáveis guardadas de outro lado. Por exemplo, imaginem que eu vou guardar um vetor V de 3, 4. E depois quero fazer a soma do vetor V. Se eu correr isto, eu consigo ver que a soma é 7. Isto quer dizer que sum é uma função que faz a soma dos vetores. Okay? No entanto, eu podia
fazer uma espécie de overwrite, não sei como é que se diz em português, escrever por cima, eu podia dizer assim, não, sum é o somatório das minhas contas que dá 44. Portanto, eu agora acabei de substituir a variável, a função sum, por uma variável que vale 44. Quando eu correr isto, ele vai dizer assim, então, espera lá, tu queres pôr o 44, abrir parênteses, isto não faz sentido nenhum. Ou seja, se eu correr isto, ele deve dar barraco. Ele deve dizer assim, espera lá, não consegues fazer sum, porque sum é uma variável que vale 44. Qual foi o problema que aconteceu aqui? Eu executei o meu programa, mas eu tinha memória passada de coisas que tinha feito antes de executar o programa. Ora, isto é muito mau. Portanto, o que se deve fazer antes de começar um programa, para ter a certeza que estamos a começar do zero, uma memória limpa, é limpar toda a memória. Isto faz com a função clear all. Ok? Se eu correr isto assim, eu neste momento tenho o sum vale 44, mas quando ele passar ali no clear all, ele vai limpar este sum e ele volta a ser a função. E agora já funciona. Ok? CLC limpa o que está escrito. O clear all limpa as variáveis. Ok? Mais coisas. A qualquer momento vocês podem ver todas as variáveis que existem neste momento em memória com o RUS para ver todas as variáveis em memória. Portanto, se eu correr ali o RUS, ele dá-nos uma lista de todas as variáveis que existem. Neste caso, o A, o B, o C, o V e o ANS é o resultado ali do sum. Quando nós não dizemos qualquer coisa igual a sum, ele põe isso numa variável ANS de answer. Dá-lhe um nome por defeito, que é o ANS. Ok, deixa-me só ver o que é que me falta falar, só para eu... Ok, tipos de variáveis, exato. Vamos falar de tipos de variáveis. Então, como cabeçalho, então eu sugiro sempre ter o CLC, o clear all, e também uma coisa que só para a semana é que vamos saber, o close all, que ao fim e ao cabo fecha todas as figuras. Mas para a semana já vamos falar mais do close all. Depois, tipos de variáveis. Então, quando estamos a programar não é mais do que fazer um conjunto de instruções onde nós guardamos informação, depois a processamos, quer dizer, alteramos essa informação e guardamos o resultado do processamento. Ok? Portanto, um dos pontos críticos de programar é como guardar a informação. E para isso precisamos saber o que é que são os tipos de variáveis. Existem vários tipos de variáveis e normalmente são sempre os mesmos, independentemente da linguagem de programação, com algumas nuances. Mas em MATLAB, nós temos então variáveis do tipo texto, e para isso como é que fazemos? Dizemos, por exemplo, assim, o meu texto vai ser igual a olá, vírgula, bem-vindo a PSA. Isto é uma variável que contém este texto lá dentro. Se eu correr isto, a variável texto tem aquilo. Depois posso ter variáveis do tipo numérico, e nesse caso eu tenho dois tipos fundamentais. Tenho a variáveis do tipo double, ou seja, quando eu digo assim, A igual a 5, se eu depois fizer RUS, já agora, para não estarmos a levar com as coisas lá de cima, vou fazer CLC aqui, só para não imprimir as coisas da instrução das coisas lá de cima. Então, quando eu corro ali o RUS, nós conseguimos ver aqui que a minha variável A, que está aqui, é do tipo double. Isto quer dizer que ela pode guardar um número desde menos infinito a mais infinito, com casas decimais. É um número real, ao fim e ao cabo. Eu posso também guardar variáveis do tipo inteiro. Quando eu gravo variáveis do tipo inteiro, eu tenho que dizer assim, b igual a int 8, se calhar vou fazer primeiro o int 8, e ponho lá o valor 7. Okay? Quando eu faço isto assim, a minha variável b, alguma coisa que foi mal, porque eu não... Claro, estou a fazer o RUS depois de fazer o b. Primeiro tenho que fazer o RUS e depois é que faço o b. Primeiro tenho que fazer o b e depois é que faço o RUS. Então, agora sim, no meu b já é do tipo int 8. O que é que quer dizer o int 8? O int 8 quer dizer o seguinte. O int 8. O U quer dizer unsigned. Unsigned no sentido de sem sinal. Ou seja, se não tem sinal, não tem menos. Se não tem menos, os valores são todos positivos. Okay? Portanto, começa em 0 para a frente. 8 quer dizer 8 bits. Ou seja, 8 bits
se nós fizermos isto com números binários, 2 levantado a 8, 2 levantado a 8 dá 256. Quer dizer que eu consigo ter 256 valores nesta variável. Se começa em 0 para a frente, são números positivos, então quer dizer que eu tenho o 0, o 1, o 2, por aí fora, até o 255, para ter 256 valores. Ok? Se, por exemplo, eu não usasse o unsigned, se eu fizesse só o int 8, eu tinha na mesma 256 valores, mas a começar no negativo e todos à volta de 0. Portanto, eu iria ter, vou pôr aqui, iria ter o menos 127, o menos 126, o 0, o 128. Alguém me consegue dizer porque é que eu começo no menos 127 e acabo no 128? Porque é que eu não começo no menos 128 e acabo no... Por causa do 0, exatamente. Eu preciso do valor do 0, não vou tão longe nos números negativos. Pronto, isto é outra forma de... Isto é outro tipo de variáveis. Quando eu quero variáveis inteiras, por exemplo, imaginem que o vosso programa está a contar o número de pessoas que passou num estádio. Em princípio não passa meia pessoa, portanto vamos usar números inteiros, faz mais sentido. Portanto, convém guardar, convém que as variáveis tenham o tipo adequado àquilo que se pretende que elas façam. Por exemplo, imaginem que as pessoas que passaram no estádio, nós vamos ver se são mais pesadas do que, ou se têm uma garrafa de água cheia, que é uma coisa perigosa, por exemplo. Para isso, o que eu preciso é de variáveis do tipo logical, que é que vocês devem conhecer isto mais como Boolean. Portanto, variáveis booleanas são variáveis de verdadeiro ou falso. Ou seja, eu posso dizer assim, C igual a logical de 1. Então, neste caso, deixa-me apagar esta confusão aqui de cor de rosa, o meu C é do tipo logical, já está aqui, e as variáveis logical podem ser 0 ou 1, falso ou verdadeiro. Ok? Há casos em que é mais interessante usar variáveis do tipo logical. Pronto, e isto é sobre os tipos de variável. Convém usar as variáveis corretas. Por exemplo, quando eu for aqui fazer o jogo, eu, para cada jogador, tenho que guardar o seu nome, variável tipo texto. A sua coordenada X, variável numérica, provavelmente real. A sua coordenada Y, variável numérica, provavelmente real também. Por exemplo, o número de jogadores que ele já caçou, uma variável inteira. Ok? Então, a seguir, vamos falar de... Deixem-me só ver se... É isso, estruturas de controle. Então, para programar, nós tipicamente temos que usar o que se chamam estruturas de controle. O que é que são? O controle. O que é que são estruturas de controle? São formas de nós podermos... São formas de nós podermos controlar o código. Deixem-me dar-vos um exemplo. Por exemplo, imaginem que eu quero perceber se uma variável é mais do que 3. A igual a 7. Se eu quiser perceber se esta variável é mais que 3, por exemplo, e esta é a estrutura de controle que estamos a falar, é o if, e isto é uma condição, é um teste. Nós estamos a testar se alguma coisa é verdade ou mentira. Então, se A maior que 3, então o que é que eu vou fazer? Disp quer dizer display, ou seja, vai fazer um print para o command window, a variável A é maior que 3. Ok? Caso contrário, else, portanto, se não for maior que 3, eu vou escrever a variável A é menor que 3. E depois tem que acabar o end. Ou seja, eu com isto consigo ter no código um pedaço de código. Neste caso, esse pedaço de código é só o print, que faz uma coisa quando uma variável, quando uma condição é verdadeira e faz outra quando é falsa. Isto é uma estrutura de controle do tipo if. Por exemplo, se eu pusesse aqui o A igual a 2, a variável é menor que 3. Ok? Isto é um if normal. If. Agora, outras coisas que podem acontecer são, por exemplo, ciclos. Ok, ciclos. Então imaginem agora que... imaginem que eu quero ter... estava a pensar noutro exemplo qualquer. Imaginem que eu quero ter uma variável. E esta variável é um texto. Ok? Este texto começa por não ter nada. E eu, sempre que acontecer alguma coisa, vamos dizer que não interessa o que é,
eu quero pôr um mais ali. Portanto, no final eu quero que isto seja, por exemplo, assim, se tiverem acontecido 8 coisas, não sei quantos mais lá estão, ok? Portanto, o que é que eu posso fazer? Posso dizer assim, texto igual. E agora, se eu quero juntar texto com outro texto, tenho que fazer parênteses retos. E era o texto que já lá estava, seguido de um mais, que era o que eu queria. Se eu fizer assim, o ponto e vírgula faz com que ele não imprima. Portanto, se eu agora não imprimir nada e só mostrar o texto no final, o que é que vai acontecer? O texto no final vai ter um mais. Se eu agora quiser pôr lá, imaginem que eu quero lá pôr 20 mais diferentes, ou só 3, opa, tenho que fazer isto 3 vezes. Save. O problema é que se eu quiser fazer isto não sei quantas mil vezes, eu vou ficar com um programa assim, isto não faz muito sentido. Portanto, o que nós andamos à procura é de repetir. Os ciclos são repetições. Ok? Não são repetições exatamente a mesma coisa necessariamente, mas são coisas que se repetem, que iteram. Portanto, um ciclo, há vários tipos de ciclo. Neste caso, nós vamos usar um ciclo do tipo for. Por exemplo, eu posso dizer assim, for i, o i é uma variável de controle do ciclo, é uma variável, é um contador. Vamos de i igual a 1 até i igual a 15. E o que é que vamos fazer em cada uma destas iterações? Vamos acrescentar um mais ao texto. Portanto, no final, se correr bem, o nosso texto vai ter 15 mais. Eu vou correr isto, mas não vou contar. Até porque não me parecem 15 mais. A vocês parecem uns 15 mais aqui? 2. Agora vou mesmo contá-los. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Tem 15. Ok? Portanto, um ciclo for permite repetir qualquer coisa. Neste caso, a coisa que estávamos a repetir era acrescentar um mais à variável texto. Pode ser outra coisa qualquer. E é muito útil para fazer muitas coisas, não é? Nós não vamos estar a escrever 1000 vezes se quiséssemos acrescentar 1000 mais. Podemos também fazer, este ciclo for entende-se da seguinte forma, se vocês pensarem em português, eu vou desde o i igual a 1 até o i igual a 15, sendo que o i vai aumentando em cada iteração. Eu posso pensar nisto, ou fazer isto de outra forma, que é com o que se chama um while. O que é que faz um while? Eu vou na mesma pôr o texto aqui a vazio, e o meu while o que vai fazer é, eu vou dizer, em vez de eu dizer vais desde o valor i igual a tal a i igual a tal, eu vou dizer, enquanto uma condição não se verificar, condição não se verificar, eu só tenho que pôr aqui a minha condição. Ok? Portanto, eu posso, por exemplo, pôr aqui o i, enquanto o i for menor que 15, 16, perdão, faz as coisas. Já agora, como eu estou ali a usar um i, tenho que pôr aqui igual a 1, para começar. Ok? Isto aqui é com um ciclo while. Enquanto que isto aqui é com um ciclo for. Diga, você vai me dizer que falta aqui qualquer coisa? Pode dizer. O texto de baixo. O que é que faz aqui este texto? É só dizer, escreve o valor da variável. É isto que faz com que ele imprima aqui. Ou seja, no ciclo não vai imprimir nada. Não vai imprimir porque tem um ponto e vírgula. Se eu... Exatamente, é para suprimir o print. Por exemplo, se eu escrever aqui este texto aqui na linha 68 com um ponto e vírgula, então o resultado do meu programa é que eu não vejo variável texto. Eu podia, a posteriori, escrever aqui. Ele agora está perdido ali no ciclo. Eu podia escrever aqui texto. Okay? Estes parênteses retos são usados para várias coisas. Neste caso em particular, como o que está lá dentro são strings, é texto, o que ele está a fazer é juntar texto. Portanto, o texto no início não tinha nada. E na primeira iteração juntaste o nada com o mais. E depois já tem lá o mais. Na segunda iteração juntaste o mais que já estava com outro mais. E por aí fora. E aquilo vai crescendo. Aliás, até podemos ver isto a crescer. Por exemplo, se nós corrermos esta parte do código sem o ponto e vírgula, nós podemos ver. Eu vou correr só esta parte, ok? Agora olhem para o comando window. O que é que está a acontecer? Nós vemos desde o início em que ele não valia nada, não chegamos a ver porque eu tenho ali um ponto e vírgula que não devia ter. Até que não vimos o sem nada. Depois, na primeira iteração, ele pôs lá um mais. Exatamente. Exatamente. E fomos até o texto ter lá 15. Então, recapitulando aqui o ciclo while, nós inicializamos o texto sem nada. Isto é o que se chama
inicializar uma variável. O que é inicializar? É pôr um valor no início. Também já agora inicializamos o i. E depois dizemos, enquanto o i não for menor que 16, vamos lá. E depois no final imprimo o texto. Vocês acham que isto vai funcionar? Porque? Sim, exatamente. Como o i é sempre 1, ou nunca será sempre menor que 16, portanto ele vai estar aqui a fazer isto até ao infinito. O que é que nós podemos fazer para isto? Exatamente. Isto chama-se um contador. Portanto, se eu fizer isto assim, pois eu tenho aqui o texto que saiu do ciclo while e o texto que saiu do ciclo for em cima e são os dois iguais. Ok? Pronto. Temos as estruturas de controle a funcionar. Diga. A variável que entrar em primeiro no quadro não vai afetar. Quando você está a falar, tem que me dizer a que linha é que quer que eu olhe. Diga-me qual é a linha. Mas pergunto. No final do. Continuo a não saber do que é que você está a falar. Diga-me a linha. Estão aqui as linhas. Olha, aqui à esquerda tem as linhas de código todas. Não consegue. Nem no zoom. Na linha. Na linha, por exemplo, se você lembrar, o I vai ser 15. Sim, vai ser 15. Ou seja, sim, o I depois mantém-se e vai ser 15. Mas, aliás, posso escrever aqui e assim ele vai imprimi-lo. E vamos ver se é 15. É 15. Ok? Mais alguma coisa? Alguém estava aí a falar? Precisam de ajuda ou não? Não sei quem é. É só, nós colocamos o ciclo while sem i igual ao i mais 1, certo? E ele tornou-nos um valor correto. Não retornou. Agora, eu vou comentar esta parte. Se eu correr isto, reparo que o programa não acabou. Ele não me mostra aqui aquele maior, quer dizer, que escreve coisas, e aqui no canto inferior esquerdo ele diz busy. Ele ainda está a fazer contas, sem parar. Eu posso, quando muito, interromper o programa. Agora repare, agora vou carregar Ctrl+C, que é a forma de interromper. E eu é que interrompi o programa manualmente. Se agora formos ver quanto é que vale o texto, o que é que vocês acham que lá está? Quem é que me diz? Ele teve, pai, mais ou menos meio minuto a pôr mais. É isto que está. Está um conjunto quase infinito de mais. Gigantesco, ok? Portanto, o que estava a acontecer há bocado, quando nós não punhamos o i igual a i mais 1, o i seria sempre igual a 1, sempre menor que 16, e portanto o ciclo A nunca mais acabava. Era infinito. Faz sentido? Ok, então, ciclos ou repetições. O que é que me falta mais? Acho que já está tudo. Exatamente, pronto. Este exercício 1.1, basicamente, vocês podem fazê-lo, é parecido com aquilo que andamos a fazer, vocês podem fazê-lo em casa. O que eu quero fazer agora é uma espécie de mistura do exercício 1.2 com 1.3 com 1.4. Na verdade é 1.2, podemos usá-lo como referência. O que eu preciso é que vocês se juntem em grupos de 3 ou de 2, tanto faz, mas que se juntem em grupos e vamos dar aqui 15, 20 minutos para vocês fazerem um programa que vai fazer o seguinte. Eu posso escrever aqui. Desafio. Então, o que nós queremos mesmo é guardar para 3 pessoas, 3 características, que são a idade, o número MEC e o nome, ok? E, portanto, eu queria que vocês pensassem e falassem com o colega do lado, com os colegas do lado, pensassem qual é que acham que é a melhor forma de guardar esta informação, porque isto é um trabalho que o programador tem que fazer muitas vezes, tem que parar para pensar como é que eu vou guardar esta informação e qual é a melhor forma de a guardar, porque isto pode ajudar muito do que vem a seguir. Portanto, eu quero que vocês conversem e que tentem nos vossos MATLABs fazer um exemplo. Daqui a 15, 20 minutos vamos passar por toda a gente a ver quais foram as soluções que vocês arranjaram. Portanto, o vosso programa pode guardar esta informação, pode ou não pedir pela linha de comandos, ou seja, pode dizer, olha, escreve aqui as coisas. Ou então podem só escrever a informação pela linha de comandos, a informação, mas isto é opcional. E depois no final devemos imprimir tudo, ok? Pronto, tem 15 minutos para pensar nisto, com calma.
Então, okay, in English. Okay, where are you from? Sorry? I'm Morocco. Morocco. What's your name? Okay. She's not. Yeah, yes. You don't have practical. You do not have. No. Yes, for this you need to speak to the office in the Department of Mechanical Engineering. So it's not the teachers that do it, it's the office. So if you go here, just a moment. So if you go here, yeah. So I need a picture. You know the parking? Did you go inside? So when you go inside, immediately there is an office in front. So there is where you should ask to register into a practical. So I can try to see if you are already registered. Depends on which class you register. Because there are many classes. For example, my class was yesterday. And they come prior to some are tomorrow. I don't know. It depends. You have to look at this. For this class TP2, aren't you already registered? Because you see it here. So are you already registered or not? Are you registered already? Yeah. If you're registered, what would you ask? I'm sorry, that's okay. For example, today we have the but we have the practical. This is what I'm saying. You have to register for the practical lesson. Okay? And you have to do it in the department. And I can show you the. So let's see here. Yes. So people and so with a K, Kali with a K. Abdel, so Abdel with A. Yes. Yeah, you're not here yet. Karim? Also no. No. I don't see you. I'm not sure. You have to go there to ask if you're registered. I can't search by email, I think only by name. Yeah, so I think only by name. Let's see here. Number. Okay. Yeah, but this is strange because number with letters, I don't know how to do it. Yeah. Number, but then it has letters, not numbers. So correspond to. Sorry, I can search in a different platform. Not here. So Paco, do you know Paco? Okay.
If you go to pathway, then so TP2, this is it. So let's see the 33 students. Are you here? This? Yeah. So you are registered on TP2. That's okay. But then, for example, in my case, I also have P5. So this is practical 5 on Tuesdays afternoon. But other teachers have other practicals. So this is number 5. There are 1, 2, 3, 4 at least. You got it? So this part here, you have to go to the office to register. Okay? Ask there. Typically, they will tell you it needs to be done through Microsoft Teams. Okay? That's it. Okay. Okay. Is that wrong? Yeah, we do it on each Thursday. Passei 2 de manhã. Já chega. Então, foi aqui o mesmo saiu e eu agora não sei que nós fizemos em 30 e tal.
E como não tem agora, seria uma Vamos guardar isto para o preço de 10 milhões e quando começa a se preocupar com os pagos, os pagos também é dinheiro. Não tem quanto é que ser. Quer um servidor que não tem memória de quantos? Nós estamos a fazer uma ninguém quer comer mais. Não sei, porque é assim, para a idade, vocês já estão por até 256. Já não há maneira de conviver mais. Então, depois no lugar, vocês nos 32 não podem chegar a ver. Não se lembram daquela cena do. Quando desligou o século, o milênio, desligou para 2 milhões. Tinha uma cena do. Alguém tinha feito nessas coisas, as pessoas elas apontavam 2 mil, e aí não dá. Eu vou E guarda 2008 porque o Intuit vai ter 256 e ninguém tem isso. Vai esse vai conseguir por isso vai assistir. Ele vai estar assim, não é claro. Depois assim vai para o isso é aquela coisa que eu estava a dizer ao cara, mas vale por coisa não sei. Só precisa mais de muito Pode dar, não, e pontos de fazer o preço. Sempre mais importante nesta discussão é nesse projeto. qual é a tem algumas vantagens. Sim, bate lá no seu updates. Por uma variável que é um texto se espaço de dados, não é a maneira. O que você está a fazer é cortar uma espécie de uma variável única. Você vai dizer assim, só tem uma pessoa ainda. Não é sempre uma pessoa. É mesmo que nem um pessoal. Como é que se faz mais? Isso. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160
E vamos esperar assim, hesitei. Professor, vamos um display para ver voltar a fazer o professor no display, não responde. É o sistema. Não, é o bispo no display. Isso é muito bem. Professor, três assim, não se deixa só ver aqui. Então, não, certo. Porque eu primeiro tinha feito olá. Só o olá não funcionou. O olá não funcionou. Depois não foi nada. Não funcionou. Simplesmente nada. Está bem na parede. Até lá. E depois já deixa isso para ver. Eu dei como para você. E já agora, aqui, não vamos lá. Tem espaço que ele não entra, sem que ele não quer como tem vírgula, precisa de vírgula, então, quando você na linha de frase igual ao preenchimento, o preenchimento vai juntar a seguinte: o olá é uma string, o nome é uma variável tipo string, o tom é uma string, usar o olá, o nome é tom, cuidado, é uma string. Depois, mas deixa eu ver como string, como string. Não, só se você fizesse ali, vírgula S. Mas mesmo que ele viesse com string, mesmo que ele viesse com string, assim, mas o que eu fiz há bocado foi emitir aqui um S da frase e emitir aqui o S da velocidade, não é? Quando você está a fazer intensidade, você converte para a ou seja, você vai ter números e as crenças. 2,
Ok, mal. Então, vamos começar aqui um bocadinho. Eu agora o que vos pedia era que parassem de trabalhar em grupo, porque senão, se estiverem a falar em paralelo, não dá. Juntamos todos e vamos falando, ok? Portanto, se calhar começamos por ver o que é que vocês fizeram. Portanto, há várias maneiras de fazer isto, não há uma solução, há infinitas. E por isso vamos tentar perceber o que é que cada um de vocês fez. Podemos começar aí, podem partilhar o ecrã, por exemplo, no Zoom, e tentar ver o que é que vocês pensaram. Foi baixo. Ok, vocês já estão a partilhar. E então como é que vocês optaram por guardar a informação? Nós primeiro estávamos a pensar, digamos, com Desculpe, oh, malta, mais uma vez, não dá para estarem a conversar agora, porque senão eu não ouço o que é que eles dizem e de certeza que o resto da malta também não ouve quando quer. Portanto, já tivemos tempo para conversar, agora temos mesmo que. Agora estamos todos juntos, por isso não falem para o lado em separado. Diga. começámos com esta parte aqui, que eu proponho que sejam as duas primeiras, sejam, digamos, matrizes, digamos, três, e o primeiro acho que é só o 30. E depois organizámos com uma tabela. Eu não conhecia esta do table, do MATLAB, o que é que isto faz? Põe tudo numa tabela? Sim, já organizámos. Ok, não conhecia. Cell to table, ok. Primeiro foi, vamos buscar aqui. Ok. Depois, o serviço que nós usávamos no Salto estávamos a criar, digamos, uma variável para cada pessoa, e neste momento estávamos a tentar criar uma tabela. Espera lá, mas então há uma coisa que eu não estou a perceber, Tomás. Isto é a primeira opção e aqui é a segunda. Ah, ok. São duas formas diferentes de fazer a mesma coisa. Está bem, já percebi. Então, da segunda maneira, vocês já estavam a tentar criar. Quando usam as chavetas, isso chamam-se cell arrays, não é? Quando vocês fazem assim, aqui em baixo, isso são cell arrays, não é? Sim. Ok. Então, basicamente, vão tentar criar uma lista de pessoas, das três características de cada pessoa, é isso? Certo. Nós nunca tínhamos associado cada pessoa às características. Exato. Apesar de estar organizado na tabela, só estava organizado porque o primeiro número respondia à primeira idade, respondia ao primeiro número sexual. Mas não havia uma associação direta. Nós agora estávamos a tentar com que ficasse tudo associado. Oh, malta, eu não consigo mesmo perceber. Se vocês, é assim, eu depois vou, quando começar a ouvir alguma coisa, vou levantar a cabeça. A primeira pessoa que estiver a falar. Rua, ok? Vai ser assim a partir de agora. Continuo. Mas eu tenho uma pergunta para si. Porquê é que você está a fazer uma lista das três características de cada pessoa e não faz antes, por exemplo, uma lista dos três nomes, e uma lista das três idades, e uma lista das três... Também podia ser, ao contrário. A ideia é que se fosse uma lista dos três nomes, digamos, um nome poderia estar associado à idade, também é verdade. Quer dizer, ia estar associado. Se a lista é uma tabela, você também pode olhar em termos de colunas ou em termos de linhas, também ia estar associado se ela ser. Também podia ser. Ok, boa. E agora estávamos com dificuldade, porque nós vimos esta função Cell to table. Salto table. No entanto, só estávamos a conseguir pôr uma cell array a ser mostrada. Assim, Normalmente vocês devem criar isto de outra forma, porque isto são três cell arrays e aqui ele quer só um. Pois é isso. Pois, vocês deviam criar qualquer coisa do género. C da linha 1 é que é aquilo. Depois o C da linha 2 é que é aquilo. E por aí fora. E assim tinham um 3x3 em vez de terem três coisas diferentes de 1x3. Ok? Ok, malta, aí vai. Vocês aí atrás. Podem partilhar? Tiveram ideias? Como é que foi? Ok, but you can still let us know how you thought. Your reasoning, at least. You're not sharing, are you? Okay, so
So, like this man for you needed to use the full function and you put the input the user simple and Yeah, I got it. So the problem with this approach would be the following. For example, here you have one variable called name. Just a moment. Yeah, here you have one variable called name, right? If you have one person, you can put name Yannick there. But how about the second person? When the second person comes, where will you store this information? So if you are using split variables, different variables, you need to have the name for person one, the name for person two, which will be a different variable called name two, and then name three, and so on. Okay, so this is what I call using separate variables. It can also be done, but it has several disadvantages, and we will see next which they are. Okay, thanks. E o resto da malta aí atrás. O que é que vocês fizeram? Quantos alunos queres registrar? E depois nome, número e idade. Ok. E isto tudo para dentro de um cell array. Portanto, aqui a solução, aqui vocês estavam a pensar no início, que eu vos sugeri agora, seria esta. No final, vocês devem ter um cell array de 3x3, não é? Se registarem 3. Mostra isso a funcionar. Ok, o primeiro. O Gonçalo não merece letra grande, acho muito bem. Isso. E depois no final tem 3, ok? Pode ser assim. Eu, por acaso, não gosto especialmente dos cell arrays no MATLAB, não vai ser essa a sugestão que eu sugiro, mas eu acho que é a segunda melhor, é guardar isto como cell arrays, porque permitem, ao contrário das matrizes, não sei com quem é que eu falei sobre matrizes, foi consigo depois, as matrizes não permitem guardar informação diferente. Repare que você aqui tem o 22, que é um inteiro ou um double, não sei, e o Rafael, que é uma lista, que é uma string, um texto. Ok, e vocês aí atrás. Obrigado. Ok, então vocês ainda estavam a caminho, não? Sim, Pois, isto não... Pois. Não, mas a ideia é encontrar, no início perceber quantas pessoas é que são, depois ir pedindo nome, idade e número, e depois ter de fazer, acho que era como eles tinham de fazer, cada um uma variável. Ok, ok. Está bem. De resto, mais alguém teve, não vou passar por todos, mas mais alguém teve uma solução diferente do que já vimos até agora? Não? Não percebi? Mesmo com o quê? Com cell arrays ou com variáveis separadas? Nós, o objetivo era realmente colocarmos as pessoas a caber no grupo e depois fazermos a perguntar a unidade e a número de carregado. Depois de isso, realmente mas ainda não chegamos a essa. Não chegaram a isso. Isto aqui estava a embarcar, depois não dava. Bem-vindo ao MATLAB, bem-vindo ao mundo da programação. É mesmo assim, sempre. Então eu vou tentar fazer o que eu sugiro. Ninguém tentou estruturas? Ninguém foi ao ChatGPT, experimentou perguntar? Não? Você foi, mas não percebeu? Pois, também é o normal. Então, eu vou-vos tentar mostrar aqui como é que eu faria, mas eu não vou só mostrar. Eu tenho uma filosofia sobre ensinar a programar, em que acho que se eu vos mostrar o resultado final, vocês não percebem nada, que é o que acontece no ChatGPT. Eu tenho que vos mostrar, primeiro, uma solução menos robusta, ou aquela que eu faria há 20 anos atrás, depois a que eu faria há 10 anos atrás, e depois cada vez melhor. Só vendo o processo de melhoria é que as pessoas percebem o que é que está a acontecer. Então, se eu quero guardar idades, podemos fazer ali como o Yannick fez, que é guardar variáveis separadas. Portanto, se eu fizer aqui separate variables, isto está de ser, por exemplo, a opção 1. Usar variáveis separadas. Então, para isso eu tinha que ter um nome 1 igual a André. Sorry. Depois, idade 1 igual a 44. Nome Mac 1 igual a...
E depois, se eu quisesse mais pessoas, tinha que criar novas variáveis com nomes diferentes. Nomeadamente o nome 2, a idade 2 e o nome MEC 2. João, 43, ok? Se eu correr isto assim, eu tenho 6 variáveis para 6 características, ou melhor, para 3 características de 2 pessoas. É uma variável para cada coisa. Isto não dá muito jeito, sobretudo quando eu quero usar repetições. Ou seja, se eu quiser, por exemplo, somar as idades de todas as pessoas na base de dados, como é que eu faço? Então, neste caso, o meu total de idades vai ser igual à idade 1 mais a idade 2. Certo? E isto funciona. Eu vou só pôr aqui um CLC, que é para não guardarmos ali as coisas, e clear all. Okay? Isto funciona. Eu consigo ter o total de idades 87. Mas se eu agora, por exemplo, aqui quiser acrescentar se eu quiser acrescentar mais 1000 pessoas, como é que eu vou fazer? Vou escrever à mão mais 1000 e depois aqui tenho que fazer mais 1000, mais não sei quantas coisas. Portanto, esta forma não é viável fazer assim. Eu tenho que fazer isto com um ciclo for. Com uma repetição. E eu só consigo fazer isto com uma repetição se a minha estrutura de dados não tiverem variáveis separadas. Se estiver de alguma forma agrupado. Vou-vos dar um exemplo. Para a opção 2, na opção 2, eu posso usar, por exemplo, vetores. Então, eu posso dizer assim, primeiro, deixa-me fazer aqui o CLC, o clear all. Então, como é que eu faço isto? Eu posso, por exemplo, ter um vetor. Eu acho que já vi essa solução, acho que foram vocês, que o Tomás. Ups, andou, copy. Então, para usar vetores, eu primeiro vou criar aqui os vetores. Como é que se criam vetores? Com o parênteses reto. Portanto, eu vou criar um vetor de nomes. Portanto, eu já não chamo nome 1, chamo nomes no plural, porque são vários. Portanto, será o André e o João. Vou criar um vetor de idades, que será o 44 e o 17. E um vetor de números mecanográficos, que serão este e mais o não sei quantos. Ok? Portanto, eu assim já tenho 2 pessoas. Podia não ter 2, podia ter N. Rita. 23. Ok? E se eu agora quiser somar o total de idades, eu podia fazer assim. Total idades igual a idades 1, o primeiro elemento da lista do vetor de idades, idades 2, desculpa, não é vírgula, é mais, que eu quero somar, idades 3. Ok? Só neste caso, está manualmente também inserir as idades todas. Sim. Se quiséssemos fazer 100, tínhamos de inserir manualmente. Também era uma grande chatice, tem toda a razão. E por isso é que, mas no entanto, esta forma permite a utilização de um ciclo, ou seja, eu agora vou não usar assim, mas com um ciclo. Eu vou desde o i igual a 1 até, reparem que as idades são um vetor, idades. Há uma função no MATLAB que me permite saber o tamanho dos vetores. Um vetor, na verdade, é uma matriz que tem o número de linhas e o número de colunas. No caso de um vetor coluna, eu nunca sei se é um vetor coluna ou se é um vetor linha. Confundo sempre. Pronto, então se é um vetor linha, no caso de um vetor linha, eu tenho uma linha e várias colunas. Se eu usar esta função do MATLAB chamada size e puser lá dentro o vetor, ele diz-me quantas... para ele não há vetores, há matrizes, e portanto isto tem uma linha, 3 colunas. Portanto, eu na verdade tenho que somar 3 idades. Ou seja, se eu quiser o segundo elemento deste vetor, o segundo elemento dos tamanhos deste vetor, o size, diz-me o número de linhas e o número de colunas. Se eu quiser o número de colunas, tenho que fazer size, idades, vírgula 2, para ir buscar o 3. Ok? Portanto, eu posso começar no i igual a 1 até ao size, idades, vírgula 2, para percorrer todos os elementos da lista de idades. E com isso dizer assim, total idades igual
ao que já tínhamos no total de idades, mais idades na posição 1. Claro que aqui eu tenho que inicializar o total de idades para ele começar com 0. E no final, as idades vão de ser a soma. Concordam com isto? Através da parte do sais e dados, aí estamos a buscar o valor 3. Então, idades, idades é um vetor com 3 colunas. Se eu pedir o tamanho de idades, idades é uma matriz, portanto não tem um tamanho, tem vários tamanhos. Tem o tamanho e número de linhas e o tamanho e número de colunas. Eu, neste caso, quero percorrer todas as colunas do vetor. Portanto, quero usar o tamanho e número de colunas, que aparece quando nós chamamos o size na segunda posição. É o 3. E por isso é que eu digo size de idades, vírgula 2, para ir buscar o 3. E ele vai buscar as 3 valores individuais das 3 colunas, certo? Não, o que ele vai fazer é fazer o i valer 1, depois 2, depois 3. Quando eu ponho aqui no ciclo for. Ok? É como se eu escrevesse, em vez de escrever aqui, eu escrevia i igual a 1, 2.3. Só que, se eu agora vier aqui e nas idades puser aqui 55, se eu tivesse aqui isto escrito desta maneira, ia ter que mudar isto para 4. Ia ter que me lembrar que tinha que mudar e tinha que mudar. Estando daquela maneira, ele é automático, faz logo aquilo. Faz sentido? Diga. Ia dar um número de linhas, é isso? Diga-me. Na linha. Não, agora o problema não foi esse, é que eu não estava concentrado, ainda estava a pensar outra coisa. Quando é size e dá 2. Sim. Se fosse 1, era o número de linhas. Sim, era o número de linhas que ia ser uma. Ou seja, se vocês tiverem aqui uma matriz de 4 por 7, esta matriz de números aleatórios, esta matriz pode ser colocada na variável m de matriz. Se eu fizer o size de m, ele diz-me 4 linhas, 7 colunas. Se eu quiser o número de colunas, faço size, vírgula 2. Pronto, então, recuperando aqui o total de idades. Diga. O total de idades é a soma das idades, não É? é? E como idades é um vetor, não podemos fazer só sum de dados. Podemos, sim, podemos. Mas eu estava interessado em mostrar-vos como é que podemos percorrer vetores, mas podemos usar o sum, sim. Podemos. Agora, e acham que isto vai funcionar? Este ciclo for? Eu vou correr. Vocês confiam demasiado em mim, pá. Eu vou correr. O total de idades deu 132. Será que está certo? Ora, quanto é que é 44 mais 17 mais 23? É 84, não é 132? Um de cada vez. Diga? Isso mesmo. Ou seja, eu estou a ir buscar sempre o primeiro elemento e não o iésimo elemento. Na primeira iteração quero ir buscar o primeiro, na segunda quero ir buscar a segunda idade e na terceira quero ir buscar a terceira idade. Portanto, eu quero, na verdade, ir buscar a iésima idade. Por isso tenho que pôr ali um i em vez do 1. Se eu fizer isto assim, já tenho 84, que era o que queria. Ok? Portanto, isto é a segunda opção dos vetores. Agora vamos fazer outra opção. Ainda temos tempo. Eu não vou fazer a opção dos cell arrays, porque essa aí é um bocado mais... Agora, troquei o 1, tinha aqui um 1 e pus um i. Era para ver se nos apanhavam. Então, terceira opção. Vamos usar, por exemplo, estruturas. Eu não vou passar pelo cell array, também já não tenho tempo. Estruturas. Ok. Então, qual é o problema de usar isto com vetores? Não é uma má solução, mas reparem aqui que há aqui coisas que têm que acontecer e que não estão ligadas à estrutura de dados. Ou seja, se eu por acaso me enganar, vamos dizer que eu, afinal, em vez de contar o total de dados, o que eu quero mesmo é fazer uma coisa mais maluca do género. Contar, ou melhor, fazer a divisão entre o número mecanográfico e a idade. Só porque sim. Imaginem que, ou se quiserem, vamos pensar noutra maneira. Eu vou pôr aqui o peso das pessoas. Há aqui algum André, não? Ninguém, e agora é que ninguém quer dizer o peso, já estou a ver. Ok? Então, estes são os pesos. E, portanto, imaginem que se eu quiser...
também precisava da altura. Vou pôr aqui as alturas. Ok? Altura 1,8, 1,55, 1,8, 1,76. Ok? Temos os pesos e temos as alturas. Então, eu posso calcular o índice de massa corporal. Eu posso chegar aqui e vou calcular o IMC, que é igual ao, acho que é o peso sobre a altura ou a altura sobre o peso, nunca sei. Ok? Vamos dizer que eu quero calcular o índice de massa corporal. Então, eu vou fazer assim, para todos os valores de pesos, não é peso, é pesos, porque são vários, e alturas, ok? Portanto, todos os pesos, eu vou calcular o índice de massa corporal igual a alturas da posição I a dividir por pesos da posição I. Ok? E vou dizer assim, dispo U barra A, e agora tenho que pôr aqui o nome, portanto vou pôr nomes da posição I. E agora vou juntar isto com o texto. Tem um índice de massa corporal e vou pôr aqui o resultado do índice de massa corporal. Reparem que o índice de massa corporal é um número. E eu não posso juntar texto com o número. Portanto, tenho que fazer aqui num to str, que é uma função que converte de número para texto do IMC que tinha acabado de calcular antes. Não sei porque é que aqui o nome está... Não sei porque é que aqui o nome está a passar. Podia funcionar. Vamos tentar. Onde é que eu me enganei? Deve ser aqui no nome. Ah, sim, eu quero juntar. Se quero juntar, tenho que pôr aqui o parênteses reto. É assim desse. Ok. Agora sim. Então, o A... pronto, este nome não está a correr muito bem, porque eu fui buscar aqui o nomes e este nome não está a correr muito bem. Eu devia fazer o nomes, não pode ser assim, provavelmente tem que ser assim. Ou seja, em vez de parênteses retos, tenho que usar chavetas para ficar um cell array. E depois aqui, em vez de usar parênteses para fazer I, tenho que usar chavetas. Talvez assim já dê. Vamos ver. Então, o André tem um índice de massa corporal tal, o João tem um índice de massa corporal tal, a Rita tem um índice de massa corporal não sei quantos. Ok? E depois o que é que aconteceu? Alguém me sabe dizer? Depois, quando nós chegamos ao quarto, o quarto é o peso 76, altura 1,67, ele não conseguiu calcular no índice de massa corporal. Porquê? Não há. Por acaso há, tenho aqui 3. Não há o quarto nome, exatamente. E essa é uma das desvantagens de guardar a informação assim. É que eu tenho que ter a certeza que as várias listas têm todos o mesmo tamanho. Porque eu estou a assumir implicitamente que a primeira corresponde ao primeiro nome, a primeira idade e o primeiro número mecanográfico. E por aí fora. Portanto, isto é uma forma que não é a melhor. Ok? Então vamos para a opção 4. Opção 4. E, ok, ainda tenho 15 minutos de dar. Portanto, a opção 4 é usar estruturas. Agora sim. O que é que são estruturas? São formas, na minha opinião, muito mais fáceis de guardar informação. Ou seja, a única coisa que eu tenho que fazer é guardar uma variável só, que é a pessoa. E esta pessoa vai ter várias características. Portanto, esta estrutura pessoa, que é uma variável, vai ter vários campos, é assim que se chama. Se eu fizer pessoa.nome igual a João, então eu estou a guardar na variável pessoa um campo nome que tem o conteúdo João. E depois posso dizer que a pessoa.idade igual a 33. E que a pessoa.peso igual a 78. Qualquer coisa do género. Peso não é string, há de ser assim. E por aí fora. Ou seja, eu com isto consigo guardar várias informações. Deixa-me só limpar ali, ok. Ok, agora sim. Tenho que imprimir aqui a pessoa no final, porque pus pontos e vírgulas em tudo. Portanto, se eu correr assim, eu tenho toda a informação agrupada. E agora, uma pessoa tem um nome, uma idade e um peso. E fica tudo muito mais simples. Eu posso, inclusive, dizer assim, eu quero saber da minha pessoa o seu peso.
é 78. Ok? Portanto, esta forma com estruturas torna o agrupamento da informação muito mais fácil e as coisas ficam muito mais fáceis de usar. O problema é que se nós quisermos agora uma segunda pessoa, portanto, se eu agora tiver aqui uma segunda pessoa, vamos pôr aqui a pessoa, eu não posso usar isto, porque, por exemplo, há de ser a tal Rita. Ok? Se eu correr isto, então, o que é que está a acontecer? Eu tenho duas variáveis com o mesmo nome. Tenho a pessoa e depois, quando eu declaro a Rita, estou a apagar a primeira. Portanto, volto a ter o problema original. Tenho que ter uma variável chamada pessoa 1 e uma variável chamada pessoa 2. Ok? Isto tem outra vez o mesmo problema de quando usamos variáveis separadas. Não conseguimos usar um ciclo de for, se tivermos 1000 pessoas, estamos tramados. Por exemplo, a somar as idades. Portanto, na verdade, o que nós queremos não é estruturas, é vetores de estruturas. Ok? Portanto, nós vamos pôr cada pessoa numa lista de um vetor e vamos ter várias pessoas aqui. Como é que se faz isso? Em vez de eu fazer assim pessoa 1, digo pessoa, abrir parênteses 1. Ok? E agora já tenho a capacidade de guardar uma estrutura chamada pessoa. Na verdade, agora, como tem várias pessoas lá dentro, eu vou chamar a isto pessoas, ok? E não pessoa. Então, se eu correr isto agora, eu tenho uma variável, só uma, que se chama pessoas, que lá dentro tem duas pessoas. E cada pessoa tem um nome, uma idade e um peso. Eu posso dizer, por exemplo, pessoas. Eu quero que a segunda pessoa, quero saber o nome dela. Pessoas 2, ponto nome. É Rita. Quero saber da primeira pessoa o seu número mecanográfico. Não existe número mecanográfico, só existe peso. Ora, o peso da primeira pessoa é 68, ok? Com isto, vocês conseguem guardar a informação de forma muito mais adequada. Por exemplo, querem calcular o total de idades? Como é que se faz? For. Agora, eu preciso saber na minha estrutura quantas pessoas eu tenho. Se vocês repararem há bocado, ele já me disse quando eu escrevi a estrutura que é 1,1 vezes 2. Portanto, o número de linhas há de ser 1, o número de colunas há de ser 2. Mas eu posso fazer aqui o size de pessoas. E ele diz-me, olha, o size de pessoas é uma linha, duas colunas. Eu quero, portanto, as colunas, portanto, quero o segundo valor, vírgula 2. Não porque é o 2, mas porque é vírgula 2. Ou seja, se eu tiver aqui 3 pessoas, vou pôr aqui 3 pessoas. Ora, aqui está a Joana. Ok. 3, espera lá. Então, se eu correr isto outra vez e fizer outra vez o size de pessoas, eu agora tenho 3 pessoas, portanto está ali o 3, mas eu quero então a segunda resposta, que é o vírgula 2. Ou seja, novamente, se eu disser assim, o i há de ser 1 até ao size de pessoas, vírgula 2, já descobrimos que é vírgula 2. Então, eu quero então usar um total de idades igual a 0. E sempre que percorrer uma destas iterações, só tenho que somar o total de idades ao que ele já tinha, mais a idade desta pessoa. Pessoas. Quem é esta pessoa? É a iésima ponto idade. Faz sentido? E o total de idades há de ser 109. Que há de ser 33 mais 23 mais 73. Ok? Depois, posso também só, para terminar, calcular o índice de massa corporal, que também não tem dificuldade nenhuma. E já não tenho o tal problema que fizemos há pouco. Por acaso, para isso preciso de altura. Deixem-me só pôr aqui a altura. Já agora, vocês não têm que fazer isto tudo seguido. Eu posso agora, para calcular o índice de massa corporal, eu vou adicionar à pessoa 1
há pessoas de posição 1, eu vou adicionar, portanto, falta-me altura, não é? Eu só vou pôr a altura agora, 1.78. Portanto, eu posso fazer isto de forma distribuída. Eu faço primeiro só os pesos, só as idades, e agora vou fazer as alturas e por aí fora. Claro, tenho que garantir que todas as pessoas têm uma altura, senão isto está barrado. Mas consigo não fazer isto, não ter que fazer isto tudo ao mesmo tempo. Portanto, eu tenho aqui o IMC, vou copiar aqui a cena do IMC e do DISP. E ponho aqui. Ok? Portanto, sorry. Então, temos aqui um índice de massa corporal que vai buscar não às alturas, mas às pessoas da posição I, ponto altura. Às pessoas da posição I, ponto peso. E isto dá-me um índice de massa corporal. E depois eu digo, olha, pessoas na posição I, ponto nome, têm um índice de massa corporal de IMC. Okay? Se eu correr isto, ok, ele está-me aqui a imprimir o IMC não existe. Se eu correr isto, já funciona. O João tem um tal, a Rita tem um tal e a Joana tem um tal. Okay? Diga. Praticamente vou criar um vetor onde cada posição contém uma determinada coisa. Exatamente. Exatamente. E assim é muito mais fácil guardar a informação, porque ela primeiro está toda organizada e... Então existe uma ordem dessa... Existe, porque repara, a pessoa 3 é a Joana e a pessoa 1 é o João. Portanto, na verdade existe uma ordem, porque eles estão na mesma num vetor. Isso não. Não existe, na verdade ele mostra aquilo em ordem alfabética, acho eu. Por exemplo, há gente que quer pôr... Imagina que o peso era a coisa mais importante. Tipicamente... Não, mas aqui se calhar não vai dar. O que nós podemos chamar é tipo A peso, em vez de peso. Nós lhe chamarmos A peso em vez de peso. Eu sei que vou ter que andar para aqui a mudar feito maluco. Mas acho que é só aqui em baixo. Assim, não, por acaso não. Ele organiza isto, não sei muito bem. Acho que é pela ordem de entrada. Como eu pus primeiro o nome, ele pôs primeiro o nome. Ok, malta, isto só para dizer que... no próximo jogo, nós vamos então ter um jogador. Ou melhor, vamos ter vários jogadores, uma lista de estruturas. Cada jogador tem um nome, tem um X, tem um Y, tem uma equipa. Ou seja, vocês podem agrupar essa informação toda com um vetor de estruturas tal como eu fiz aqui. Aliás, mostro-vos a minha solução para o trabalho prático e este aqui é o exemplo de como eu criei informação para cada jogador. Por exemplo, estou a criar um nome, um campo nome, um campo equipa, um X, um Y, e depois o que vem a seguir são outras coisas que vamos dar para a semana. Okay? Portanto, o que eu sugiro que vocês façam para a semana é que olhem para a aula 2 também. Portanto, tentem fazer os exercícios da aula 1, não vos faz mal nenhum. Aqui na aula 2, nós vamos fazer é aprender a desenhar coisas em MATLAB, para conseguir ter o tal jogo a funcionar. Okay? Portanto, se vocês conseguirem, vão já tentando fazer estes exercícios, depois na aula 2 eu vou passar por eles, mas assim vocês já podem começar a fazer o trabalho prático. Ok? Pronto, malta, alguma dúvida? Vamos almoçar. Boa semana para vocês.